Senhor, no nome de Jesus, aqui está o seu filho, pastor Irã. Ele é seu ungido. E eu creio, Senhor, que nessa unção tu já tem uma palavra para a tua noiva, Senhor. Nessa noite, para a tua igreja, tua noiva, Senhor. Então, Senhor, aquilo que o Senhor trouxe ao coração dele, venha, Senhor, de maneira excelente sobre toda a casa. E aquele que veio para receber, ele vai ser impactado por essa palavra e vai sair diferente, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o seu filho, em o nome de Jesus, ainda mais e mais e mais e mais. E o povo de Deus diz amém. Deixa eu ver se... Amém, amados. Graça e paz. Amém. Vamos para o dia bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Olha para o teu irmão do lado e fala: você está lindo. Você está lindo. Amém. Abre sua Bíblia em Atos, amados. Atos dos Apóstolos. Eu estava ali escutando o pastor Aguinaldo falar. Atos 15. E estava lembrando do comecinho lá da igreja, lá, quando eu cheguei lá em São Vicente, né? Era o diácono Menengucci, né? O diácono Menengucci, o pastor Aguinaldo é o nosso diácono, né? Eu lembro que uma vez eu estava vindo do serviço, já falei isso aqui uma vez já, eu acho. Muito chateado com muita coisa, eu comecei a vir do meu serviço, eu vou deixar de ser bobo, né? Eu pensando. Eu comecei a falar comigo mesmo, indo para casa. Vou deixar de ser bobo. A pessoa me faz muito de trouxa. Eu não vou ser mais essa pessoa simples, não, que o pessoal passa por cima de mim. O pessoal passa por cima de mim o tempo todo. Não vou ser mais simples, não. Aí eu morava para mim na frente da igreja nessa época, né? Aí eu não tinha nem como não entrar na igreja quando chegava do serviço. Não tinha nem como fugir, na frente da igreja. Aí eu fui entrando na igreja, o pastor Aguinaldo me abraçou e falou: Irã, que bom que você está aqui, vindo do serviço, abraçou. Irã, sempre seja assim, Irã, sempre seja simples assim. Tá bom. Aí entrei e pensei, morreu tudo aquilo que aconteceu, o caminho todinho, toda a discussão que eu estava tendo, o caminho todinho acabou ali com essa palavra. Eu falei, tá bom, vou continuar sendo simples, tá maravilhoso, amém? Sabe, Deus fala, amado, e fala o que você precisa ouvir. Deus fala e fala o que você precisa ouvir. Às vezes demora, mas às vezes não, vem lá na lapada, rapidinho, né? Pá, na cara. Ser bobo, rapaz. Não muda isso não. Muda outras coisas que precisa ser mudado, mas isso não muda não. É assim que Deus faz, amém? Atos 15, versículo 16 diz assim: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Repete assim: depois disso, voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é um momento muito importante da igreja, da história da igreja. Muitos gentios estavam se convertendo, muitos gentios estavam escutando a palavra e recebendo a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E a Bíblia fala que começou a se chegar homens que também eram judeus, que eram doutores da lei, que também estavam se convertendo, junto com os gentios. E esses homens, eles começaram a falar: olha, os gentios estão se convertendo e precisam também se circuncidar.
Os gentios estão se convertendo e você, vem cá, gentil, está se convertendo, você precisa ouvir. Você quer se tornar um judeu igual eu? Porque na verdade o cristianismo foi uma ruptura da religião judaica, onde muitos judeus começaram a entender que o Messias havia voltado, era uma ruptura, e muitos desses homens começaram a se converter ao cristianismo, e os gentios também se convertiam, e esses homens começaram a falar: gentios, você precisa guardar o sábado, você tem que parar de comer camarão. Gente, imagina um negócio desse, imagina, misericórdia, você precisa parar de comer porco, amado, bacon, imagina um negócio desse. Dá para viver sem bacon? Não dá para viver sem bacon, não é verdade ou não é verdade? E a Bíblia fala que eles começaram a falar: você não pode mais comer bacon, você não pode mais comer camarão, risóleo de camarão, você não pode mais fazer isso. E eles começaram a discutir sobre isso. Aí Pedro chega nesse mesmo capítulo, e Pedro fala assim: olha, eu vi, e foi chamado por Deus. Interessante que ele fala isso nesse texto: Deus me chamou para pregar aos gentios, e os gentios estão se convertendo, e eu vi o poder do Espírito Santo descer sobre eles e encher a vida deles. Eu vi. Aí Tiago pega a palavra e fala, como Pedro falou, como Pedro nos relatou, os gentios estão se convertendo, como Pedro nos tem anunciado e falado, porque ele fala de Pedro, e fala, ele nem fala Pedro, ele fala Simão, como Simão tem nos falado, os gentios têm sido cheios do Espírito Santo. Então, aí ele fala, aí ele usa essa palavra, como está escrito. Escrito aonde? No profeta Amós, capítulo 9. A gente vai ler também porque é um pouco mais rico do que como está aqui. Amós 9, ele fala, olha, como está escrito lá em Amós, depois disso, voltarei, e restituirei, e restaurarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Vamos em Amós rapidinho? Abre sua Bíblia em Amós 9. Versículo 11. Amós está aí na Bíblia. Fica tranquilo. Mas eu lembro uma vez que eu li os profetas menores. Eu fui numa igreja, como pastor já, lá em Irajá, mas eu demorei tanto tempo para encontrar um profeta menor na Bíblia. Tanto tempo. Que eu cheguei e falei assim, eu vou ler 3 vezes todos os profetas menores em seguida, vou gravar. Aí li uma vez, li outra vez, li outra vez. Passou um tempinho, eu não estava encontrando nada de novo. Diz assim Amós, e esse texto aqui que Tiago, para quem não sabe, esse Tiago, o apóstolo Tiago, já é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, irmão de Judas, que escreveu lá o último livro de Judas, é o mesmo Tiago. Não é Tiago o primeiro apóstolo, não, que ele já estava morto há muito tempo nisso aqui. É Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus, irmão de Judas, que tem um livro pequenininho de um capítulo só, também é também é filho de Maria. Amém? Só uma curiosidade, né? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas, levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Gente, eu te pergunto, que tabernáculo é esse? Porque tantos outros tabernáculos suntuosos já foram feitos, mas Deus fala assim, ó, tanto em Atos como em Amós, ele fala, eu sinto saudade de um culto, eu sinto
saudade de uma forma que eu era cultuado. Eu sinto, eu restaurarei. Em Amós fala, em Atos e fala, eu reedificarei aquilo que estava caído, eu vou voltar, colocar de pé, porque eu sinto falta dessa forma que eu era cultuado, eu sinto falta desse culto, eu sinto falta desse tabernáculo, eu sinto falta, eu vou restituir. Aí eu pergunto, amado, que tabernáculo é esse? Desde o começo, vamos voltar um pouquinho. Desde o começo, Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Deus nunca quis você sozinho. Deus nunca quis. Como o pastor Agnaldo pregou na quarta-feira, Deus tira o povo lá do Egito, leva o povo para o deserto e fala, olha, faz um lugar, porque eu quero habitar. E um lugar onde vocês poderão vir a mim, e eu vou falar com vocês. Faz um lugar, e esse lugar eu vou colocar como ele vai ser, eu vou botar a metragem, o jeito. Deus pede, faz assim, porque eu necessito estar no meio do meu povo. É lindo isso, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? É um Deus que necessita, amado. Que Deus é esse, amado, que necessita estar no meio do seu povo. É vontade dele estar no meio do seu povo. E a Bíblia fala que esse tabernáculo, ele é conhecido por nós como tabernáculo de Moisés. E a Bíblia fala que o povo, que quando Deus queria que o povo andasse, a nuvem que estava sobre o tabernáculo andava, e quando Deus queria que o povo parasse, a nuvem que estava sobre o tabernáculo parava, e Deus comandava para onde ir, para onde andar, porque Deus estava naquele lugar, porque é desejo de Deus estar naquele lugar. Mas interessante que Deus não fala, eu vou restituir o tabernáculo, eu restaurarei o tabernáculo que eu mandei construir. Ele não fala isso. Passando o tempo, esse mesmo tabernáculo se chegou na terra prometida, entrou em Canaã, foi colocado num lugar chamado Siló, e por lá ficou aproximadamente 200 anos, e no meio desse tempo, no meio dessa situação toda, a Bíblia fala que um dia o povo de Israel estava em luta com os filisteus, e a Bíblia fala que dois do filho do profeta Eli, Ofni e Finéias, cimaram, vamos pegar a arca e vamos para a guerra. O pessoal, a Bíblia diz que foi um alarido, um estrondo, as pessoas, sabe, um som era muito alto do povo cananeu falar, e Deus desceu no meio do povo de Israel. E Ofni e Finéias, que eram homens de Belial, mesmo sendo um dos sacerdotes, filho principal do principal sacerdote Eli, eles eram homens de Belial, eles tinham relação sexual atrás dos púlpitos, com prostitutas. Eles comiam partes do sacerdócio, ou da oferenda que não era dado aos homens, e eles comiam cru, eles queriam comer cru, pegava cru para comer, e não poderia fazer isso. Eram homens de Beliais, e eles simplesmente sendo homens de Beliais, homens que não eram fiéis, vou dizer assim, né? Tem muito visitante, né? Que não eram fiéis, eles mesmo assim cismaram, pega a arca, vamos levar, e que saíram carregando a arca, no meio da guerra, achando que a arca ia proteger o erro deles. A Bíblia fala que eles levaram um pau, levaram uma surra, a arca foi levada, e a Bíblia fala que chegaram até ali e falaram, ali, um consegue sobreviver, sai correndo, chega até ali, ele fala, o que aconteceu? Seus filhos estão mortos. Aí ele fala, mas o que aconteceu? Levaram a arca. Eli
cai para trás, quebra o pescoço e morre. E naquele momento nasce uma criança que era filha do filho de Eli, e bota o nome daquela criança de Eucabote, que quer dizer, foi-se a glória, ou foi embora a glória de Deus. E eles entenderam que a glória tinha ido embora. E os cananeus levaram a arca como se fosse um sinal de grande vitória, e começam a passear com a arca. Só que a arca só traz desgraça àquele povo. Começa a trazer doença àquele povo. Só que me chama a atenção nesse tempo é que ninguém dos judeus pensaram em ir lá. Pensa nisso, amado, pensar em buscar a arca, porque a arca é um símbolo. Repete comigo assim, a arca era um símbolo da presença de Deus. Coloca isso no seu coração, amém? Esqueci de falar isso. A arca era um símbolo que Deus estava no meio do povo. Era um símbolo que Deus habitava no meio de Israel. E a arca foi levada. E ninguém foi atrás da arca, ninguém se preocupou com a arca. E a Bíblia fala que lá a arca começa a trazer um monte de maldição. A estátua do Deus dele lá se quebra. Alguém lembra o nome da estátua? Deu branco agora. Se quebra a arca, a mão do Deus quebra, botam de manhã e passam a noite. Quando chegam de manhã, tá, o Deus quebrado, como se estivesse se prostrando para a arca, e começa a trazer várias doenças, chagas sobre os homens. Eles pegam aquela arca, colocam num carro de boi e falam, deixa que o boi leva isso, porque só traz maldição onde essa arca passa. Mas só para entender, eles botaram uma arca coberta de ouro, dentro de um carro de boi, ninguém dirigindo, para ir embora, porque eles olhavam e falavam, isso não faz bem para nós. Porque não era o lugar onde a arca deveria estar, onde a presença de Deus deveria estar. E a Bíblia fala que aquele carro vai andando. Alguns homens olham e falam, vamos abrir o que tem dentro, para ver o que tem dentro. E ali eles abrem e eles morrem. E Deus, ou a própria arca, arrumou um jeito de voltar para casa, porque ninguém foi atrás. E a arca foi colocada na casa de Abinadab, o profeta. E lá ficou por aproximadamente 60 anos na casa de Abinadab. Por 60 anos, o tabernáculo de Moisés, conhecido como tabernáculo de Moisés, estava em Shiló, ou Siló, como alguns dizem, estava em Shiló lá, e as pessoas adoravam naquele lugar. Só que a arca não estava lá, a arca estava na casa de Abinadab. E Saul veio a ser rei, e ele não se preocupou em buscar a arca. E Abinadab estava com a arca lá 60 anos, e ninguém nem sabe aonde era o lugar, qual cidade. Porque não marcou, não fez a diferença nenhuma, Sidney. A presença de Deus na casa de Abinadab não fez diferença nenhuma, como tivesse um utensílio comum. Quando Davi se torna rei, e a primeira coisa que ele faz é, cadê a arca? Você pode repetir comigo assim, cadê a presença de Deus? Quando Davi se torna rei, a primeira coisa que Davi faz não é a sua casa. A primeira coisa que Davi faz é aonde está a arca, para restituirmos o culto ao Senhor através da arca. E o povo ia para lá, para Siló, onde tinha o tabernáculo de Moisés, sem a arca, e ficava adorando a Deus, sem a arca. Lembra Samuel, quando a sua mãe subia para adorar? Era para Siló. Amém? Só para uma coisa, para a gente pensar, que lugar era esse? Era Siló, era Shiló. Eles subiam para adorar a Deus em Shiló, porque lá, naquele momento, a arca ainda estava lá. Amado,
Mas Deus não fala, eu sinto saudade daquele tempo de Siló. Não fala. Salomão ergue um novo templo. Vou pular um pouquinho para depois voltar nessa situação. Ergue um novo templo. Um templo enorme. Um templo suntuoso. Naquele dia ali de inauguração, Deus veio com o seu fogo e encheu aquele lugar. E Deus falou, esse lugar será chamado casa de oração. Foi lindo, mas Deus não fala assim. E vou restituir. Eu quero restituir. Eu vou erguer o templo de Salomão. Depois o templo de Salomão é destruído pelo Império Babilônico. E depois, quando o povo volta, e Esdras, ele é responsável de reerguer o novo templo, o segundo templo, né? A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque foi o templo que Jesus andou nela, amém, amado? Porque a glória da segunda casa, o templo de Esdras, era maior, porque Jesus andou naquela casa. E onde Jesus anda, amado, é maior do que qualquer outro lugar, amém, amado? E Deus não fala, eu sinto falta desse templo, desse culto. Não, Deus fala, eu sinto falta de um culto. Eu sinto falta de um lugar. E eu quero restituir ele. É o tabernáculo de Davi. A Bíblia fala que Davi vai até a casa de Abinadab e fala, Abinadab, eu quero levar a arca para perto da minha casa, para a cidade de Davi, porque eu quero que Deus seja adorado na sua presença. Eu quero que Deus seja louvado em sua presença. Abinadab fala assim, pode levar, tipo, leva logo isso. Não esquenta a cabeça não. Ele fala, não, leva logo isso. A Bíblia fala que na primeira tentativa deu tudo errado. Sabe, botaram a arca em carros de bois. A Bíblia fala que a arca tem que ser carregada nos ombros de levitas. E a Bíblia fala que levaram a arca em carro de bois. O carro caiu, ele toca na arca. E quando ele toca na arca, por zelo, ele toca na arca por zelo. E a palavra usar quer dizer homem de força, né? Ele foi usar o que ele era. Ele era um homem de força, então ele coloca a mão na arca e ele morre na hora. Fulminou, morreu na hora. Sabe, fazer as coisas boas do jeito errado, amado, sempre vai dar errado. Entende isso, amado? Você entende o que eu estou falando de amém, amado? Fazer as coisas certas, coisas boas, de a minha intenção foi boa, mas faz do jeito errado, amado. Vai dar errado, amado. Amém, amado? Vai dar errado. Não adianta, amado, achar que fazer coisa boa do jeito errado. Não, porque os meios eles aprovam os fins das coisas. Ele não, amado. Fazer as coisas certas de forma errada. Em Deus está tudo errado. Entende isso, amado? Amém, amado? Amém? E a Bíblia diz que Uzá toca na arca, morre. E eles falam, o que faremos com essa arca? Tem um rapaz aqui embaixo, o nome dele é Obed-Edom. Pega essa arca e coloca na casa dele. Davi sai frustrado, amado, porque tudo que ele queria era trazer a presença de Deus para perto da casa dele, para perto dele. Sai frustrado, e a Bíblia diz que a arca fica na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom, ele tinha a mulher estéril. Estou dando só um exemplo, tá? Estou conjecturando, tá? Não fala muito bem isso, mas só para entender. A mulher dele era estéril. Uma semana depois está a mulher do cara grávida. Obed-Edom, ele plantava, mas os milhos dava tudo magrinho. Quem pode conjecturar, porque é o que eles faziam naquela época, né? A soja dele dava muito fraquinha ali, o trigo dava muito fraquinho, e ele olhou. Os trigos cresceram mais rápido e deram frutos muito maiores.
E Obed-edom, tudo que ele colocava a mão dava direitinho, mas não era tão... Mas quando a arca entrou na sua casa, a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, amado, tudo que ele fazia prosperava. E prosperou de uma tal forma, que em 3 meses alguém foi até Davi e falou: Davi, escuta isso aqui. Deus tem prosperado a casa de Obed-edom. Foram falar. Foram na casa de Obed-edom e viu tudo que estava acontecendo e foram até Davi e falaram: Davi, Deus tem prosperado a casa de Obed-edom, Davi. Deus tem prosperado a casa de Obed-edom. Amado, Obed-edom já diz que ele era de Edom. Ele era edomita, mas ele era de uma cidade. A Bíblia só fala que ele era de Gade. Quem era de Gade? Golias, ele era gadita. Provavelmente poderiam ser parente. A Bíblia fala que Deus, ele pega alguém que nem deveria estar lá para abençoar. Talvez Deus trouxe, eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas eu quero falar nessa noite e muito rápido, é que a casa, o lugar, ou o culto que agrada o Senhor. O culto que agrada o Senhor. Davi fica sabendo, ele vai até a casa de Obed-edom, pega a arca, conversa com todos os levitas e fala, ele foi ver, ele foi estudar, e fala: vocês sabem, né? Quem tem que carregar a arca é você. Davi foi ler, Davi foi estudar. Ele fala: quem tem que carregar a arca é você. É os levitas que carregam nas suas costas. Se santifiquem. Davi fala para os levitas: se santifiquem. Davi fala para os sacerdotes: olha, entrem em jejum, se santifiquem, porque vocês vão carregar a arca nas costas. A Bíblia diz que eles colocaram a arca nos seus ombros, e a cada 6 passos que eles davam, eles se sacrificavam. Por que 6 passos? 6 passos é o número do homem. E na verdade, quando Davi se sacrificava a cada 6 passos, ele estava declarando: me perdoa, Senhor Jesus, porque eu sou falho, porque eu sou homem, porque eu falei, porque eu preciso da sua misericórdia. E a cada 6 passos, imagina, mano, quantos sacrifícios foram? Foram milhares de sacrifícios. E a cada 6 passos que dava, eles sacrificavam. Deus, perdoa a gente, porque a gente é falho, porque a gente é homem. Perdoa a minha vida. Vocês estão me entendendo? Diga amém, amado. E a Bíblia fala que ele vai e coloca a arca, chega até a cidade, perto da casa dele, lá da casa de Davi. E o pessoal pergunta: onde vamos colocar a arca? Aí ele fala: já preparei um lugar. Um templo? Não. Uma tenda. Abre sua Bíblia em 1 Crônicas 16. Eu dei essa volta todinha para falar só isso com vocês. Versículo 1 diz assim: levaram a arca de Deus e puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor.
repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Davi, ele, só para entender, amado, nesse tabernáculo, ele não era marcado por sacrifícios, ele foi fundado com um grande sacrifício, mas depois disso não houve mais nenhum sacrifício. Por que não houve nenhum sacrifício mais? Porque o sacrifício, só uma observação, o sacrifício lá no tabernáculo de Moisés, era um tabernáculo que excluía as pessoas. Por mais que Deus queria estar, excluía. Porque tinha um grande muro. Lá dentro tinha um espaço onde tinha o altar de holocausto, onde tinha holocausto todos os dias. Tinha um lugar que tinha uma bacia de bronze, onde eles se lavavam para se purificar. Mas ali até o povo chegava, e depois daquilo vinha uma outra tenda no meio, era uma tenda que tinha no meio, onde tinha o Santo dos Santos, à esquerda tinha o menorá, o candelabro, e à direita tinha a mesa de pães, mas ali só chegavam os sacerdotes. À frente tinha o altar de incenso, onde o incenso era cremado, que representa a oração dos santos, as nossas orações. Ali o sacerdote chegava, mas ele tinha um lugar, o Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote chegava uma vez por ano. E por mais que fosse o lugar onde Deus queria habitar no meio do seu povo, e Deus falava com o seu povo, Deus se manifestava, ainda era meio exclusivista, nem todos poderiam chegar. Aí Davi entra na história, aonde ele quer fazer um novo tabernáculo, onde Deus, mais uma vez fazia assim, aonde Deus sente saudade. Que tabernáculo é esse? Diz assim, versículo 4. Designou dentre os levitas que havia de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, depois Giel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaí, e amado, tem aqui o tal de Obed-Edom. O cara não é de Edom, o cara não é danita, o cara não é filisteu. É interessante, amado, que nesse tabernáculo todos poderiam chegar para adorar. Por isso que Tiago fala, assim como está escrito, como Amós escreveu, restituirei o tabernáculo caído de Davi. É porque ele estava falando, olha, os gentios, não tem os gentios? Vou restituir aquele mesmo tabernáculo de Davi, aonde até um filisteu se tornou um levita. E a Bíblia fala assim, Egiel com liras e harpas. Versículo 6, e os sacerdotes Benaia, Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança. Foi naquele dia que Davi encarregou, pela primeira vez, Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. A partir daquele dia, por muitos anos, aproximadamente 40 anos, o culto naquela arca começou e nunca mais terminou. Porque eles ficavam adorando dia após dia, no tabernáculo em Shiló, eles adoravam sem a presença, sem a arca. Eles adoravam porque queriam adorar.
mas a presença não estava lá. Agora, nesse novo tabernáculo, na cidade de Davi, onde é uma tenda, e essa tenda não é muro, eram véus, só véus. E todos viam a arca, todos se chegavam à arca, todos olhavam a arca. O tabernáculo, ou o culto que Deus sente saudade, é onde Deus, ou a presença dele é o centro. É onde a presença dele é o que importa. É onde a presença dele que é o maior valor. Aí Jesus, e Amós, lá o apóstolo Tiago, ele falou: olha, eu quero restituir um culto aonde eu sinto saudade. Que culto é esse? Um culto aonde eu sou o centro. Um culto onde eu estou presente. Um culto onde eu verdadeiramente, não é em Shiló onde eu adoro, mas ele não está lá. E ninguém, amado, era só pegar, sair dali, ir na casa de Abinadab, pegar a arca e trazer. Não, porque ninguém está aí para isso. Só queriam prestar. Porque eu preciso vir à igreja. É porque eu preciso trabalhar. É porque amado, não, é porque eu estou aqui na igreja porque eu quero estar. Imagina, amado, eu vi uma história de um pastor e falando: olha, fui conversar com um casal e estava uma briga, e o marido estava: essa mulher é louca, pastor, essa mulher é louca, pastor. Ele fala, porque... Fala, o que é? Pastor, ela me chama 10 anos para ir no mercado. 10 anos para ir no mercado. Eu nunca fui. Eu não gosto de mercado. Aí eu fui. E deu esse problema todo. Aí a mulher quietinha aí. Fala aí. Ele olhou e passou. O pastor pensou: pô, essa mulher deve estar doida mesmo, né? Cara, nunca foi no mercado, quando vai... Aí, fala. O que aconteceu? Pastor, há 10 anos eu chamei para o mercado. Mas ele nunca foi, ele foi. Aí foi, ficou de cara feia. Pastor, eu não quero que ele vá no mercado comigo. Eu quero que ele queira ir no mercado comigo. É diferente, gente. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Não é questão, eu vou adorar porque eu preciso adorar. Não é porque você precisa adorar. Você vai adorar porque você quer adorar. Eu vou para a igreja, senão o pastor vai me ligar. Ou então alguém vai começar a me perturbar aqui em casa. Amado, não vá para a igreja porque alguém vai te perturbar. Vai para a igreja porque eu quero me encontrar com o Senhor da igreja. Por que Davi fala: fiquei feliz quando me disseram vamos à casa do Senhor? Não é porque ele estava na casa, é porque ele ia encontrar o Senhor. Não é a casa, é o Senhor a diferença. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Habita em nós. Mas eu preciso querer, desejar. É um povo que adora em Shiló, com a arca ali do lado. Eles podiam ter pegado a arca. Vem cá, Abinadab, vem pra cá, cara. Traz pra Shiló. Não, a gente fica aqui mesmo. Continua adorando sem a presença dele. Aí Davi fala assim: ó, tem um culto que eu sinto saudade. Por quê? Porque de forma espontânea, ninguém pediu. Ninguém. Deus nunca falou para Davi:
pega a minha arca, pega a minha presença e traz para a sua cidade. Pega, vai lá, pega e traz no Davi. Sou rei, o que eu vou fazer? Já sei, cara. Em primeiro lugar, eu vou lá pegar a arca, porque eu quero que o povo, e eu quero adorar a Deus na sua presença. Na sua presença. Não é marcar ponto, amado, não é marcar ponto, mas na sua presença. Sabe, eu vi muitos vídeos, estudei muito, li muito por essa pregação, não, porque eu fiquei interessado nesse tema. Eu estava um bom tempo estudando e parei. Aí segunda-feira eu vim para cá, terça-feira o jovem estava falando sobre religiosidade. Eu falei aqui que religiosidade para mim é fazer algo para Deus sem amor. Aí eu fui para casa, fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando bem nisso, não, falei assim, não, tá errado. Não é fazer algo para Deus sem amor, é fazer algo para Deus sem Deus. Aí eu voltei a estudar, e uma das histórias que eu escutei de um pastor, ele fala que havia um templo judaico, né? Esqueci o nome agora, uma sinagoga, e tinha um rabino muito velhinho, que ele era bem reconhecido, e naquela sinagoga tinha muitos gatos, e ele começava a incomodar. E o que o rabino começou a fazer, ele pegava, antes de orar, da sua oração, amarrava o gato, pastor. E da sua oração ele ia lá, amarrava todos os gatos. Aí todo mundo começou a olhar e falar, poxa, o negócio é amarrar o gato. Aí o pessoal começou a orar, todo mundo que ia orar, antes de orar a Deus, porque o rabino conhecido amarrava o gato. Aí todo mundo, antes de orar, ia lá e amarrava o gato. Aí passava outro dia, o pessoal ia orar, hein, Fernando? O pessoal ia orar lá e amarrava o gato. Aí passou alguns anos, tinha muito serviço e poucos rabinos. E o que o pessoal fazia? O pessoal chegava na sinagoga, não orava não, mas amarrava o gato. Porque amarrar o gato se tornou mais importante do que a oração. Sabe? Aonde está Deus? No nosso culto. O culto que Deus sente saudade é onde Ele é o centro. É onde a presença dEle não falta. Deixa eu falar para vocês, amado, está chegando um tempo de grande crescimento para esse lugar. Quem crê isso, diga amém, amado. Sabe, a partir de domingo de manhã, né, pastor? Na verdade, começa domingo na escola bíblica. Na ceia, domingo, agora começa a nossa campanha. O pessoal da comunicação começa domingo pela manhã. Sabe, a nossa campanha, a gente vai tempo de crescimento, se preparando para o tempo de crescimento. E sabe, amado, e não tem como a gente crescer sem a presença de Deus. Sabe por quê, amado? Todo relacionamento sadio, tem uma marca. Qual é a marca? São os filhos. Porque todo relacionamento sadio gera vida. Todo relacionamento sadio gera vida. Tu pode repetir isso comigo? Todo relacionamento sadio gera vida. E, amado, nós vamos nos relacionar com a presença de Deus. Com a presença de Deus. E isso vai gerar vida em nós, em nome de Jesus. Isso vai fazer você crescer aonde quer que você esteja. A Bíblia fala que Obed-edom foi ricamente prosperado em 3 meses, porque se envolveu com a presença de Deus. Deus quer abençoar você, abençoar a sua casa,
abençoar a sua família, abençoar seu ministério, abençoar a nossa igreja, porque a nossa igreja vai cada dia mais se envolver em Deus, com a presença dEle, e Deus vai fazer esse lugar crescer pela glória e pela presença dEle, em nome de Jesus, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, de uma forma sadia, nós vamos crescer em nome de Jesus, sabe? Mas o culto que Deus sente falta é aquele culto que Ele fala assim, poxa, lembra daquele culto? É o culto lá, onde a maioria dos salmos foram escritos. Lembra daquele culto? Só para esse dia aqui, de inauguração, foram 3 salmos. Só para o dia de inauguração foram 3 salmos. E Deus fala assim, lembra daquele culto, aquele eu sinto saudade, qual? Aonde eu ficava no meio do povo, e o povo louvava. E foi instituído, amado, só observação, eu esqueci de falar. Ali foi instituído louvor. Antes disso não tinha louvor. Tinha sacrifícios. Tinha oferta, oferenda. A partir desse dia, e por mais 40 anos, não teve mais nenhum sacrifício. Mas tinha os levitas e o povo que se achegava diante dos levitas e adorava dia e noite, noite e dia, nem sem cessar, sem parar, adorava o Senhor dia e noite, noite e dia. E foi instituído o louvor pela primeira vez, na presença da arca, o que nos leva, amado, em nome de Jesus, a trazer saudade de Deus, é verdadeiramente adorarmos na sua presença, não por obrigação. Dá uma coisa para sua esposa e antes de dar, fala, mulher, poderia ter comprado um pneu novo para o carro. Imagina você chegar perto da sua esposa, tu vai comprar uma rosa, a rosa cara pra caramba, tu traz para ela, e na hora que tu vai dar, tu fala assim, Marquinhos, para sua esposa, mulher, poderia comprar um pneu novo para o carro, mas preferi comprar uma rosa para você. Toma aí, mulher. Ela vai pegar aquela rosa e falar, nossa, que lindo. Não, ela vai falar assim, toma, compra o pneu. Não é não? Vai pegar na cadeira com o pneu, sem vergonha. Porque foi feito com obrigação. O tabernáculo de Davi ninguém pediu, por isso agradou. O tabernáculo de Davi, o centro do culto era ele. O centro do culto é a presença dele. Hoje, ele se manifesta através do Espírito Santo na vida, na igreja. O centro do nosso culto é o Espírito Santo de Deus. A presença que se manifesta e enche esse lugar é a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu adoro, não é porque eu adoro, amado, por que eu adoro? Pastor, eu adoro Deus para que Deus me abençoe. Pastor, eu adoro para que Deus faça um milagre na minha vida. Pastor, eu adoro para que Deus... Não, amado, eu adoro porque Deus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu adoro porque Deus se deu por aquele que era inimigo dele. Eu adoro porque, não é para quê, era porque Ele me amou primeiro. Por isso que eu adoro a Deus, por quê? Porque Ele me amou primeiro. Por isso que eu adoro. Por isso que Ele está nesse lugar nessa noite. E quem está aqui nessa noite quer falar, Senhor, me ensina a não fazer por obrigação. Eu falo isso, amado, aqui tem exemplo de serviços que eu nunca vi em lugar nenhum. Vocês são 10. Para quem não sabe, eu não estou aqui há tanto tempo, estou aqui há 6 meses, 6 meses, 6, 7 meses já. Estou aqui. Então eu fico assim, exemplo. Mas, amado, no seu serviço, que tem a presença de Deus.
Não faça porque senão o Sidney vai brigar. Ou não. Trabalho porque eu quero agradar ao Senhor. Sabe, evangelize, não é porque o pastor mandou, eu vou ligar para alguém, porque o pastor está me enchendo, amado. Se não ligar, eu tenho que trazer alguém para a igreja para mostrar que eu trouxe alguém para a igreja. Não, amado. É porque Deus pediu. Ide por todo mundo e fazer discípulos em todos os lugares, de todas as tribos e nações. Ide e fazei discípulos. Eu faço não é porque vão brigar, não, mas eu faço é porque eu quero fazer, porque eu anelo fazer. Porque Davi na presença, por que está adorando? Porque trouxe a arca, alguém te pediu? Não, ninguém me pediu, mas eu necessito, eu preciso da presença de Deus perto da minha vida. Quem é essa hoje que fala, eu quero, Senhor, mas eu quero te servir de todo o coração. Lembra quando fala assim, vou te buscar e te buscarei de todo. É isso que Deus está falando. Se me buscares de todo o coração, vão me encontrar. É isso que está falando. É fazer de verdade. Quem está aqui nessa noite que fala, eu quero, Senhor, te buscar de todo o meu coração. Não para alguma coisa, mas é porque o Senhor fez primeiro. Eu quero te buscar de verdade. Me ensina, Senhor. Estou pregando para você, amado, eu estou pregando isso para mim. Porque eu preciso a cada dia querer mais. Porque aquele que não se esforça a cada dia acaba se afastando. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio, amado. Cada dia querer mais e se esforçar mais em estar diante da presença de Deus. Quem quer nessa hoje que fala, Deus, eu quero aprender a adorar diante da tua presença. Fica de pé no seu lugar.